Olá pessoal, esse é o vídeo 2 da nossa aula de termoquímica. E na aula passada, no vídeo anterior, a gente viu que existem vários tipos de entalpia, certo? E agora o que a gente vai aprender? A calcular a variação de entalpia de energia, né? De diferentes reações a partir dos dados de entalpia que a gente conhece, certo? Então, existem três maneiras para a gente calcular a variação de entalpia de uma reação. A primeira delas é através dos valores de entalpia padrão de formação das substâncias, que eu mostrei uma tabelinha lá na aula passada, certo? A segunda delas é através dos valores de energia de ligação, que esses valores também são tabelados. E a terceira é a lei de Hess, que a gente vai ver essa novidade agora, ok? Mas vamos começar com os exemplos nessa ordem. Primeiro, utilizando a entalpia padrão de formação. Então, a gente vai pegar agora a nossa apostila, nosso livro 2, e vamos abrir na página 364. Nós vamos resolver a questão número 5, ok? Então, vamos lá. A indústria siderúrgica utiliza-se da redução de um minério de ferro para obter o ferro fundido, que é empregado na obtenção de aço. A reação de obtenção do ferro fundido está representada pela reação, certo? O óxido de ferro mais 3 monóxidos de carbono, que vai dar 2 mols de ferro metálico mais 3 mols de dióxido de carbono, certo? Ele está querendo saber a entalpia da reação a 25 graus Celsius e está dando esses dados aqui pra gente, certo? E aqui nós temos as alternativas. Como é que a gente vai fazer? A gente sabe que ΔH, a variação de entalpia, é igual à entalpia final, no estado final, que são os produtos, menos a entalpia dos reagentes, ok? Então vamos ver, eu vou calcular com vocês passo a passo, porque vocês têm que ter muito cuidado aqui com relação a sinais, porque é muito comum, é uma conta muito simples, mas é muito comum alunos errarem por causa de sinal. Tem que ter cuidado quando a gente tem um menoszinho, um negativo ali pelo meio, certo? Então vamos ver, ΔH é igual a H dos produtos. Quem são os meus produtos? O ferro e o dióxido de carbono. A entalpia do ferro, eu estou dizendo que é zero, certo? É zero para 1 mol, também vai ser zero para 2 mols, certo? Eu não precisava colocar esse zero aqui, porque zero vezes qualquer número vai dar zero, certo? Mas eu coloquei só para lembrar a vocês que vocês sempre têm que multiplicar o valor da entalpia pelo número de mols que balanceia a reação, certo? Então, 2 mols de ferro vezes a entalpia do ferro, que é zero. Mas quem eu tenho mais de produto? O CO2. Tenho 3 mols de CO2. Então, 3 vezes a entalpia do CO2, que é menos 393,5. Observe que eu estou colocando os negativos entre parênteses e tudo que é produto está dentro desse colchete, certo? Agora eu vou começar a botar os reagentes. Então, menos, abrir outro colchete para colocar os reagentes. Quem são os meus reagentes? O óxido de ferro, que tem entalpia menos 824,2 e 3 monóxidos de carbono. Então, botei aqui, 3 vezes a entalpia do monóxido de carbono, ok? Vou resolver um colchete de cada vez. 2 vezes 0 vai dar 0. Então, eu vou fazer 3 vezes menos 393,5, que vai dar menos 1180,5, certo? Esse sinalzinho de menos aqui, vocês têm que lembrar que troca o sinal de tudo que está aqui na frente, certo? Então, aqui, menos com menos vai dar mais, certo? Multipliquei aqui também, 3 vezes 110, que deu 331. Aqui era mais com menos, dá menos, certo? Só que com esse menos aqui do lado de fora, também vai dar mais. Aí agora é só resolver normalmente, e a resposta é menos 24,8 kJ por mol, ok? Que é a letra B, certo? Mais um exemplozinho agora, número 7 da página 364.
O álcool etílico é considerado um desinfetante e antisséptico com finalidade de higienização das mãos para prevenir a gripe H1N1. Este álcool pode ser obtido pela fermentação de açúcares, como mostra aqui a minha reação, certo? Como a glicose, o açúcar que ele está dando de exemplo, certo? Ele já está dando a reação completa e ele está dizendo que a variação de entalpia para essa reação é menos 68 kJ por mol. Então ele já está dando a variação de energia da reação, certo? O que ele quer saber? Deu aqui os valores, né? Ele quer saber a entalpia padrão de formação de 1 mol de álcool etílico. Ele quer saber então qual é a entalpia deste produto aqui, certo? Os outros ele me deu. Então eu vou colocar aqui, ó, a minha fórmula é ΔH é igual a H dos produtos menos H dos reagentes. Quem são os meus produtos? O álcool, que eu quero saber qual é o valor de entalpia, eu não sei, então eu vou chamar de X. E o gás carbônico. ΔH eu sei que é menos 68, então no lugar de ΔH eu já coloquei menos 168. 2 mols vezes X, que é a entalpia de 1 mol, né, que a gente vai descobrir, mais 2, que é a quantidade de CO2 que eu tenho, vezes a entalpia de CO2. Esses são os meus produtos. Vou botar aqui agora, ó, menos o meu reagente, que eu só tenho um reagente, que é a glicose, que a entalpia é menos 1275. Vou resolver isso agora, normalmente, uma equação normal. Cuidado com os sinais, tá, gente? Então, resolvendo isso aí, eu vou ter menos 68 é igual a 2x, mais com menos aqui vai dar menos 788 e menos com menos vai dar mais 1275. Agora, passar o que tem x para um lado, o que não tem x para o outro, e o meu resultado vai ser menos 277,5 kJ por mol, que é aproximadamente, letra C, menos 278, certo? Então, a gente viu que aqui a gente está usando para resolver a entalpia padrão de formação. Aí, como que eu vou saber se eu tenho que usar de formação ou de ligação? Pelos dados. Os dados estão dando entalpia padrão de formação, então eu vou usar a entalpia padrão de formação. E lembrando que para a entalpia padrão de formação, a fórmula é ΔH é igual a H dos produtos menos H dos reagentes. Não vai ser essa fórmula que a gente vai utilizar quando tiver a entalpia de ligação, certo? A gente vai ver agora como é que vai ser. Aqui, se vocês observarem, no exercício número 14 da página 366, ele está dando diferentes tipos de ligação que vai estar envolvida na reação e os valores de entalpia da ligação. Então, eu tenho que resolver utilizando o método de entalpia de ligação, que a gente vai ver qual é, mas primeiro vamos ler o enunciado. Com base no seguinte quadro de entalpias de ligação, assinale a alternativa que apresenta o valor de entalpia de formação da água gasosa. Então, a gente quer a formação da água. Ele não deu reação, isso não é muito comum, mas é porque a formação da água, a gente já devia estar no nosso sangue como que resolve, qual é essa equação, qual é a equação química que representa essa reação. E a primeira coisa que a gente vai fazer é representar essa equação. Antes de representar, ó, coloquei aqui a fórmula. Sempre que a gente tiver energia de ligação, a nossa fórmula vai mudar só um pouquinho, que vai ser ΔH é igual a H das ligações rompidas menos H das ligações formadas. E que é isso, Natália? Você não falou ainda, né? Não falei, vamos ver agora. Como aqui a gente não tem muito espaço, vou passar essa tabela para o outro slide. Não vou. Aqui tá a nossa... Falei, né? Que ia botar e esqueci. H2 mais meio mol de O2 dando 1 mol de H2O. Essa é a nossa fórmula da formação da água, certo? Agora sim, vamos para o outro slide, né? Peguei aqui a minha tabelinha e a equação de formação da água, certo? Como é que eu vou fazer agora? Para eu saber utilizar essa tabela, eu preciso enxergar as ligações dessas moléculas. Então, eu vou representar na forma de ligações. E como que eu vou fazer isso? Hidrogênio faz uma ligação, ele tem um elétron
na última camada. Para ele ficar parecido com o hélio, que é o gás nobre mais próximo a ele precisa de 2 elétrons. Então, um hidrogênio vai se ligar com outro hidrogênio, fazendo uma ligação, certo? Então, o hidrogênio faz uma ligação. O oxigênio, o O2. O oxigênio, ele está no grupo 6. Para completar 8 elétrons na última camada, ele precisa de 2 elétrons. Então, ele vai fazer 2 ligações, certo? Então, O dupla O. E a água, a nossa forma aqui da água, com o oxigênio fazendo 2 ligações e cada hidrogênio fazendo 1. Agora a gente vai prestar aquela atenção no rompidas e formadas. O que são ligações rompidas, o que são ligações formadas? Essa ligação aqui, H ligado a H, existia antes da reação acontecer, mas depois que a reação ocorre, ela não existe no produto. Então quer dizer que essa ligação foi rompida. Botei aqui um R de rompida, certo? Essa ligação O dupla O existia antes da reação ocorrer, mas não existe depois da reação ocorrer. Então, ela também foi rompida, certo? E cada uma dessas ligações HO não existia antes. Então, são ligações que foram formadas. Agora sim, a gente pode colocar na nossa fórmula, que quando a gente estiver falando de energia de ligação, a gente vai usar essa fórmula. A variação de entalpia é igual à entalpia das ligações rompidas menos a entalpia das ligações formadas, certo? Então, do mesmo jeito, eu vou colocar dentro de um colchete as ligações rompidas e dentro de outro as ligações formadas. Eu faço isso só para facilitar os cálculos, para vocês não confundirem os sinais, ok? Então, como é que vai ficar? ΔH é igual. Primeira ligação rompida, HH, 436. Mas, não vamos esquecer de multiplicar aqui, ó, meio mol das ligações do oxigênio, O dupla O, que é 498. Multipliquei por meio, que é o que balanceia aqui a minha reação, certo? Então, essas são as ligações rompidas, menos as ligações formadas. Lembrando aqui que eu tenho 2 ligações HO, então multipliquei aqui por 2 vezes as ligações HO, certo? Resolvendo isso aí, eu vou ter, ó, aqui a primeira coisa que eu fiz foi multiplicar 1 meio vezes 498, certo? Nesse parênteses eu multipliquei 2 vezes 464, ok? Aí tá aqui, ó, o resultado desse e o resultado desse. E agora é só resolver. E a nossa resposta, a variação de entalpia para a formação da água é menos 243 kJ por mol. Ok? Vamos fazer mais uma? O número 15 agora, ainda da página 366. A tabelinha ficou pequena, mas eu vou passar ela para o próximo slide. O 1,2 dicloroetano, era para ser dicloroetano, esse nome está errado, ocupa a posição de destaque na indústria química americana. Trata-se de um líquido oleoso e incolor de odor forte, inflamável e altamente tóxico. É empregado na produção do cloreto de vinila, que por sua vez é utilizado na produção do PVC, matéria-prima para a fabricação de produtos e tubos para água e esgoto. A equação química que descreve simplificadamente o processo de obtenção industrial do 1,2 dicloroetano a partir da reação de adição de gás cloro com eteno encontra-se representada aqui. E aqui eu tenho a tabelinha dos valores de ligação. Então, passando para cá para a gente enxergar melhor, ele quer saber a variação de energia dessa reação. Então, eu tenho aqui a minha reação e a primeira coisa que eu tenho que fazer é abrir essas ligações, certo? Lembrando que o eteno, vocês como estão no terceiro ano já viram química orgânica, certo? O eteno, que ele fala que é o meu reagente, ele tem que ter uma ligação dupla. Então, eu tenho aqui, ó, 2 carbonos e 4 hidrogênios, cada hidrogênio fazendo uma ligação e os carbonos fazendo 4 ligações, por isso que eu preciso da ligação dupla, certo? Mais Cl2, o cloro, que está no grupo 7, né? Precisa fazer uma ligação. E aqui eu tenho o dicloroetano, certo? 1,2 dicloroetano, como ele diz lá. Aqui a gente precisa lembrar um pouquinho da química orgânica para montar
essa reação, mas se vocês tiverem dúvida nisso, vocês podem perguntar para o professor que está dando aula de orgânica e, é claro, vocês sempre podem perguntar para mim também, certo? Agora vamos analisar aqui quem foi rompido e quem foi formado. Olha só, as ligações de hidrogênio e carbono, elas continuam. Existem no início e existem depois, então elas não foram nem rompidas nem formadas, certo? Agora, a ligação C-C, ela foi rompida aqui e foi formada uma ligação simples, certo? A gente tem que considerar que a ligação C-C foi rompida e foi formada uma ligação simples, ok? O que mais que aconteceu? Foi rompida a ligação Cl-Cl, que não existe aqui, certo? E foi formada duas ligações entre o cloro e o carbono, certo? Essas foram as ligações rompidas e formadas. Agora a gente vai colocar na nossa fórmula, certo? Então vamos lá, ó. ΔH é igual ligação rompida C-C, tá aqui, mais a ligação rompida Cl-Cl, que tá aqui, 242,6, certo? Essas foram rompidas. Menos quem são as ligações formadas? A C simples C, que tá aqui, mais duas ligações ClC, certo? Então, duas vezes o valor da ligação CCl, certo? Agora a gente vai só resolver e vai achar que ΔH é igual a menos 144,4 kJ por mol. Nossa letra A. Mais uma vez, é uma reação exotérmica, já que ΔH deu negativo, menor que zero. Se tivesse dado positivo, seria uma reação endotérmica, certo? Agora, nós vamos ver uma novidade que a gente não viu ainda no outro vídeo, que é a lei de Hess, que é o terceiro modo de calcular variação de energia, variação de entropia de reações, certo? O que ela diz? A variação de entropia, que é a quantidade de calor liberada ou absorvida em uma reação química, depende apenas dos estados inicial e final da reação. Como assim? Vamos olhar aqui esse primeiro caminho para a combustão do grafite. Esse caminho aqui, ele é direto. Eu pego o grafite, reajo com oxigênio, ele reage completamente formando CO2 e a variação de energia é de menos 393,3 kJ, certo? Mas eu poderia fazer essa reação em duas etapas. Por exemplo, se eu não colocasse a quantidade de oxigênio suficiente, eu poderia primeiro reagir o meu grafite com metade da quantidade de oxigênio, formando monóxido de carbono, ou seja, fazendo uma combustão incompleta, certo? Quando eu formo monóxido de carbono, a combustão é incompleta. Quando eu formo dióxido de carbono, a combustão é completa, certo? Essa reação aqui, essa combustão incompleta, tem um valor de ΔH. Depois eu posso pegar esse monóxido de carbono e reagir ele com oxigênio, a quantidade restante que faltava, para produzir finalmente o meu produto, que é CO2. Ou seja, eu tenho dois caminhos diferentes para chegar no produto CO2, certo? Esse caminho tem esse valor de energia, menos 393,3. O segundo caminho, ele está ocorrendo em duas etapas. Mas se vocês somarem esses dois valores aqui, vai dar exatamente menos 393,3. Ou seja, não importa qual caminho que eu vou escolher para chegar no meu produto final. Se eu dividir esse caminho em várias etapas, o somatório da variação de entalpia dessas etapas vai ser sempre igual ao processo direto, certo? Sempre igual ao valor de entalpia do processo direto, ok? Com essa ideia, a gente vai resolver exercícios, certo? Então, na página 367, o número 18. O alumínio reage com o óxido de ferro, a altas temperaturas, de acordo com a reação. Assinale a alternativa que apresenta a entalpia padrão para esta reação aqui. E ele deu dados de duas etapas que podem chegar nessa reação, ok? Vou pegar essas três reações e vou passar para o outro slide, para a gente ter o espacinho para resolver. Então, essa reação aqui de cima é a que eu quero chegar e calcular o ΔH. E a partir dessas reações aqui, que são os dados que ele me deu, certo?
Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar essas duas reações para quando eu somar essas duas reações, elas ficarem exatamente igual a essa aqui. Então, a primeira coisa que eu vou observar, olha só, eu tenho aqui o ferro como reagente, mas aqui ele está como produto, ou seja, ele está no lugar errado. O que eu vou fazer então? Eu vou ter que inverter essa reação para colocar ele como produto. Então, ao invés de utilizar essa reação aqui, vou riscar ela e eu inverti, ó. Coloquei o Fe2O3 como reagente e quem eram os meus reagentes vão ficar aqui como produtos. Quando eu inverto essa reação, eu tenho que inverter o sinal de ΔH. Aqui era negativo, eu passei para positivo, certo? O que mais que eu posso observar? Ó, agora, quando eu faço isso, aqui o meu ferro, nessa reação que eu risquei, o meu ferro, no meu óxido de ferro, na reação que eu risquei, ele estava como produto e eu queria ele como reagente. Automaticamente eu já coloquei ele como reagente. E o meu alumínio, ele está no lugar certo, como reagente nos dois lados, certo? Então agora que está todo mundo no seu devido lugar, quem é reagente no lugar de reagente, quem é produto no lugar de produto, eu vou somar essas duas reações que me sobraram. Quando eu fizer isso, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou cortar quem está igual em lados opostos da seta. Por exemplo, esse gás oxigênio aqui tem 3 meios de gás oxigênio como reagente, né? Que vão ser consumidos, né? Aqui eu tenho 3 meios de gás oxigênio como produto. Então, como aqui ele está como reagente, aqui ele está como produto, é como se ele fosse sinais opostos de uma equação. Eu posso cortar esses dois elementos, certo? O que sobrou então? Sobrou exatamente o que eu queria, ó. 2 alumínios, óxido de ferro, sobrou o ferro e sobrou o óxido de alumínio, certo? Então, eu consegui fazer transformações nessas reações e obtive uma reação igualzinha que eu quero. Então, se eu conseguir fazer isso, eu vou pegar esses dois valores de ΔH e vou somar, que vai ser exatamente o valor de ΔH para essa reação. Então, somando esses valores, eu tenho menos 852 kJ por mol, ok? Então, resolvemos essa, certo? Para fixar, vamos fazer mais uma na aula de hoje, mas nas próximas aulas tem mais. Então, vamos resolver mais uma. Número 19 da página 367. Considere as equações químicas abaixo. Ele deu 3 equações químicas. As células usam glicose, um dos principais produtos da fotossíntese, como fonte de energia e como intermediário metabólico. Com base nas equações acima, qual é a energia envolvida na queima metabólica de 1 mol de glicose? E aqui está a minha fórmula, certo? A minha fórmula, a minha equação da queima da glicose, certo? Vou pegar as minhas reações e colocar no próximo slide. Então, eu quero saber o valor de ΔH para essa primeira reação, né? Que é a reação de combustão da glicose. E ele me deu esses 3 dados aqui. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar essas 3 reações em uma que tem que ser igual a essa, certo? Então, vamos observar. Ó, primeiro, eu tenho aqui a glicose como reagente. E aqui ela está como produto. Não posso, né? Tem que ter no lugar certo. Então, eu vou riscar essa reação e vou inverter ela aqui embaixo. Quando eu inverter, eu mudo o sinal de ΔH, ok? Aí eu tenho quem? O oxigênio. O oxigênio eu vou deixar para depois. Por que eu vou deixar o oxigênio para depois? Se vocês observarem, ele está em todas as reações, então isso vai complicar a gente. Então, sempre que está se repetindo mais de uma reação, eu deixo ele para o final. Normalmente ele vai se balancear sozinho, certo? Aí, quem mais eu tenho? Eu tenho aqui o CO2. 6CO2. O CO2 ele está como produto. E ele aparece nessa segunda equação aqui, como produto. Só que aqui eu tinha 1 mol e aqui eu tenho 6. O que eu vou fazer para igualar isso? Eu vou multiplicar toda essa reação por 6 para ela continuar balanceada. Quando eu multiplicar por 6, eu também tenho que multiplicar esse valor por 6, certo? Então, multipliquei essa reação, risquei essa aqui e refiz. Eu multipliquei toda a reação por 6 e multipliquei o valor de ΔH por 6. Quem mais falta? A água, que está nessa reação aqui. E a água também, ó, ela está como produto nas duas reações, só que aqui eu tenho 1 mol e aqui eu tenho 6.
Então, novamente, eu vou multiplicar tudo isso por 6, incluindo o valor de ΔH, certo? Quando eu multiplico 1/2 vezes 6, eu vou ter 3 oxigênios. Cuidado aí, tá bom? Então, agora eu vou somar essas 3 reações e ver se eu chego nessa aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é cortar o que tem igual. Eu tenho aqui, ó, 6 carbonos como produto e aqui 6 carbonos como reagente. Então, eu posso cortar, certo? O que mais que eu tenho igual? Eu tenho 6 hidrogênios como produto, 6 hidrogênios como reagente. Então, também posso cortar, ok? Agora, vamos observar o que vai acontecer com o oxigênio. Eu tenho aqui 3 como produto, aqui 3 como reagente. Eu vou cortar esses e ainda vão me sobrar esses 6 que eu quero aqui na minha reação. Então, vocês vão ver que quem está se repetindo nas reações sempre no final vai estar balanceado certinho, certo? Quem sobrou então? Sobrou exatamente o que eu precisava aqui para essa reação, ó. A glicose, sobrou os 6 O2, tudo como reagente, e como produto os 6 CO2 e as 6 águas. Se eu conseguir transformar essas reações na reação que eu quero, agora eu vou somar todos os valores de ΔH, que vai ser exatamente o valor de ΔH para essa reação. Então, menos 2.931 kJ por mol, certo? Parece muita coisa, parece muito complicado, mas à medida que vocês forem praticando, vocês vão ver que é bem simples, ok? Então, por hoje é só e até a próxima aula. A gente vai passar algumas aulas fazendo exercícios para a prova, para o simulado, certo? Algumas aulas de revisão. Então, continuem estudando e até a próxima.